Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Prazer, Felipe Robledo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é, está fazendo o que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, ativa o sininho, compartilha aí. Vamos juntos, tá? E aí, a ideia hoje é discutir a questão de número 57 da prova da UERJ, primeiro exame de qualificação de 2019. E aí, sem muito demorar, sem muita delonga, vamos à questão. Olha só, o que a questão diz para a gente? O cartaz acima foi utilizado como instrumento de propaganda do Plano Marshall, principal iniciativa dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial. Considerando a imagem em seu contexto histórico, um objetivo do governo estadunidense ao implementar esse plano foi. Então, olha só, vamos começar antes de ler as opções. Vamos tentar entender do que a questão está dizendo, tá? Então, olha só, se a gente olhar aqui para a nossa imagem, né, para a nossa foto aqui, para o nosso moinho, o que você vê aqui? Países europeus, ok? Se você olhar o leme aqui do moinho, é basicamente algo representando o que seria uma bandeira dos Estados Unidos. E uma coisa muito importante, olha só, qualquer que seja o tempo, precisamos caminhar juntos. Esse junto aqui vai ser importante para a gente entender a questão ali na frente, tá? Só que a questão, ela quer o seguinte, ela diz pra gente, plano Marshall, show? Ela fala pra gente que esse plano Marshall, ele quer saber no contexto após a Segunda Guerra Mundial, tudo bem? E ele quer, então, qual é o contexto histórico, melhor, neste contexto histórico, qual é o objetivo do governo estadunidense. E aí, vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Qual é o contexto histórico? Ou seja, o que eu tenho que pode se relacionar a esse tal desse plano Marshall, historicamente falando. E aí, vamos lá, galera, eu estou falando de Guerra Fria. E se você lembrar, o que é a Guerra Fria, certo? É exatamente aquele período entre 1945 e 91, onde nós temos o quê? Uma disputa por áreas de influência entre duas grandes superpotências antagônicas, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, sem que tivesse, e aí presta atenção, isso é fundamental, um confronto direto entre as duas superpotências. Ou seja, você não vai encontrar na Guerra Fria Estados Unidos atacando diretamente a União Soviética ou vice-versa. Porém, você vai encontrar conflitos ao redor do mundo com a participação, às vezes direta, às vezes indireta, de uma das superpotências. E aí você tem vários casos. Por exemplo, aí no canal você encontra dois importantes. Guerra do Vietnã e Guerra da Coreia. Já estão aí para você ver, tá? Bem, e aí vamos lá. Qual é a grande ideia? Vamos combinar que a Guerra Fria ela começa após a Segunda Guerra Mundial. E que, territorialmente falando, após essa Segunda Guerra Mundial, o continente europeu está destruído. Vamos lembrar que a Europa é o grande palco da Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma Europa destruída e você tem os Estados Unidos inteiro, tá? Mas aí você fala assim, mas Felipe, eu estudei lá atrás na escola, eu estudei esse ano, que você tem ali o ataque japonês a Pearl Harbor, o que vai colocar os americanos na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, mas lembra o seguinte, Pearl Harbor é uma ilha, não está no território continental dos Estados Unidos. O território do continente americano não vai sofrer no continente americano e Estados Unidos, tá? Vamos lembrar que os Estados Unidos não é a América, ele faz parte da América. Essa área dos Estados Unidos não vai ser atacada diretamente na Segunda Guerra Mundial, coisa que acontece com a Europa, por exemplo. Então essa Europa está destruída. Está emergindo, está com força total, uma superpotência antagônica, a União Soviética. Então, pelo amor de Deus, eu capitalista, Estados Unidos, superpotência, não posso, em hipótese alguma, permitir um avanço socialista a uma Europa destruída. E aí, os americanos criam o chamado Plano Marshall, que é a questão. E o que é o Plano Marshall, na verdade? Tá? É exatamente um auxílio econômico dos Estados Unidos para reconstruir a Europa destruída. Qualquer Europa? Lógico que não. Europa ocidental capitalista. Tudo bem? O interessante é, em oposição a isso, a União Soviética vai criar o chamado Comecon, que é a mesma lógica, tá? Uma ideia soviética para reconstruir a Europa destruída, a Europa socialista, o leste europeu. Ah, uma curiosidade, por exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, vão emprestar dinheiro para reconstruir o Japão, dentro de um grande plano chamado de Plano Colombo. E essa pergunta vai ser o seguinte, espera aí.
Eu estudei, cara, eu vi isso. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Eles destruíram o Japão. E aí você está me dizendo que depois de destruir o Japão, eles vão emprestar dinheiro para reconstruir o Japão? Vão. Óbvio que vão. Olha só, o socialismo, a lógica soviética, está se expandindo para essa Ásia. Em 49, a China virou socialista. Eu tenho a Coreia do Norte, eu tenho a parte norte do Vietnã, eu tenho esse socialismo. Os americanos morrem de medo na Guerra Fria porque não querem disputar, ampliando os seus tentáculos e criando novos territórios. Então é óbvio que os americanos não podem deixar que isso aconteça, certo? Militarmente falando, eu também tenho 2 grandes blocos. A OTAN, do lado capitalista, do lado dos Estados Unidos, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, do lado socialista, tá? Bem, vamos nesse meio do caminho, então, entender as opções. Vamos lá. O que diz as opções para a gente? Letra A. Estatizar o setor industrial continental. Gente, não, né? Se eu estou dizendo para você que é plano Marshall, e a questão está dizendo que é estadunidense, que é Estados Unidos, potência, superpotência capitalista, não vai querer estatizar, né? Estatizar a economia, estatizar a indústria, é papo do lado socialista. Estabelecer o mercado comum europeu. Cara, olha só, vai rolar o mercado comum, mas ele é europeu, que na verdade é uma das tentativas que essa Europa vai ter de ainda conseguir manter uma certa autonomia. Você tem, por exemplo, a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Você tem o Benelux, uma união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E você tem o mercado comum europeu surgindo nesse momento, certo? Surgindo aquele papo ali que vai dar lá na frente a ideia do euro, certo? Dessa grande zona do euro. Então, a questão do mercado comum europeu é muito mais uma reação dessa Europa frente a essa ideia de ampliar demais o poderio dos Estados Unidos, tá? A União Europeia, que vai surgir lá na frente. Ele diz aqui para a gente nascer, consolidar o bloco geopolítico ocidental. Olha só, eu não tenho aqui a Europa, aqui no meu catavento bonitinho, eu não tenho o leme dos Estados Unidos, meio que assim, dando a ideia de, olha só, nós decidimos o rumo a seguir. Nós não temos a palavra juntos. Ou seja, qual é a opção viável aqui? Exatamente a letra C. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos é o quê? Consolidar a sua hegemonia, consolidar a questão capitalista dentro dessa Europa destruída para evitar qualquer possibilidade de uma migração a uma questão soviética socialista. E a letra D, que diria para a gente assim, preservar o interesse colonial metropolitano. Cara, de boa. Interesse metropolitano, colonial metropolitano, colônia, metrópole. Cara, eu tô lá atrás, tô lá na Idade Moderna. Tô falando de quê? Pacto colonial, expansão marítima, metrópole, países da Europa que dominam, colônia, áreas da África, Ásia e América dominadas. Logo, não tem nada a ver com o século XX, com pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bem, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Por favor, se gostarem, indica para a galera. Vamos resolver a questão, que o vestibular daqui a pouco chega. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo aí no vídeo, ok?